Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. Peço desculpas pelo atraso no início do programa, mas você vai compreender aí no miolo, daqui a pouquinho, por que eu demorei. Hoje eu acordei cedo e quando eu acordo cedo, aí danou-se, né? Eu vou pro Twitter e, e produzo muita coisa, comento muita coisa. E ontem, né, as redes sociais do Brasil pegaram fogo com a história do tic-tac, da bomba relógio, que ia pegar e associar de forma indelével a família Bolsonaro ao assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Bom, mais uma vez é naquele estilo, né, você espera a bomba e chega o cabeção de negro, como falava no Rio, que chega um estalinho, né, nem bombinha, aquelas bombinhas, chega um estalinho, mas a gente comenta isso mais tarde. E eu precisei, né, tratar disso, muitas pessoas recorrem a gente, já que o maior estudo sobre as contradições, no caso Marielle, foi feito pela gente, então tinha muita coisa nessa manhã aí para em interação com o Expressionauta, produzir nessa manhã para poder comentar aqui com você. E aí a isso que se deve o atraso nessa manhã. Mas a gente já tem aqui Mário Maestre para conversar com a gente, ele que é historiador, professor aposentado da Universidade de Passo Fundo, que escolheu o seguinte tema para hoje: Lula, o petismo e a natureza do escorpião esperto. Olha, escorpião esperto eu conheço, o problema é quando tem sapo burro, Mário Maestre, aí que é um problema insanável. Oh, estamos falando do Paraguai, de Assunción, né? Eu estou lançando aqui a tradução do meu livro, que eu já te mandei um exemplar, não sei se tu recebesse, né? Mas, na realidade, eu acho que hoje nós temos já, Rômulo, o filme Mário, total. desculpa interromper, você está no local quentíssimo aí, em que foi essa semana a Lava Jato do Rio de Janeiro pediu a prisão do ex-presidente Horácio Cartes. Então você está no centro do furacão. E que eles estão falando que é apoio ao atual presidente que está numa situação muito difícil. Ah, faz sentido. Esse é o objetivo. São essas coisas que tu conheces tão bem. É verdade. Mas hoje nós temos a película completa, né? A película completa e podemos ver como vai se passar os próximos períodos como grande tendência. Segundo a fábula, na travessia do riacho, né, o escorpião se afogou, né, ao picar as costas da rã, né, é uma ação irracional, né, já que os dois se afogaram, mas ele disse: é a minha natureza. Né? É a situação da população brasileira, né, que tenta atravessar, né, a destruição do país, né, esse riacho terrível, né, a destruição pelo golpismo nas costas, né, levando nas costas a oposição. Né? Mas a oposição é uma espécie de escorpião malandro, né? Essa oposição caviar, né? Deixa a população se esfalfar nessa travessia, né, terrível, né, para picá-la, né, mortalmente ao pisar na terra. Né? Na realidade, pretende sair da água descansada, sem se molhar, né, toda pimpolha, né, para seguir o caminho ditado pela sua natureza, né, na outra margem, né, calcinada, que será o Brasil nos próximos anos, né, se não houver uma forte reação. Né? Na realidade, nós sabemos, isso repetir, né? O Brasil, nas últimas décadas, conheceu uma violenta, um desfibramento, né? Através da desindustrialização, desnacionalização de sua indústria, internacionalização da sua indústria, transformando o nosso país, sobretudo produtor de grãos, soja, milho, minérios, né? E o petróleo que se transformou na nossa maldição, né? A nossa maldição. Né? E, na realidade, todos os governos após, né, 1985 se dedicaram a essa corrida para as exportações, pouco preocupadas com o mercado interno, com os trabalhadores. A mesma coisa ocorreu com os governos petistas. Né? Desde 2002, né, eles entregaram
a direção ao grande capital das grandes decisões, Meirelles, Pallotti, Levy, né? Seguindo o Brasil nessa transformação de uma espécie de grande latifúndio, né? Que dedicado, né, a pagar os rentistas, né? Na realidade, com a população conhecendo anos de vacas magras, né, quando aí comia o pão que o diabo amassou, né, e quando a conjuntura internacional permitia, né, anos de vacas um pouco mais gordas, né, quando nesse pão vinha a mortadela, que terminava depois pagando com juros grandes. Né? Em 2016, né, nós tivemos um salto de qualidade nessa realidade. É uma continuação, mas um salto de qualidade. Nós sabemos que todo aumento da quantidade em SEGE permite um salto de qualidade. Né? Na realidade, se transformou em uma reformatação geral da nossa economia, né? Procurando reduzir a nossa indústria, não é? E nós estamos vivendo isso aí, não é? Há uma produção de quinquilharias, né? Há uma situação de país semicolonial cada vez não é mais radicalizado, centrado na exportação de grãos, de minérios, de petróleo, e que permitisse um salto na organização do país, que eu defino como, né, um processo neocolonial globalizado. Porque nós voltamos a um período da colônia, mas não é aquele período, né, no contexto da globalização, onde as nossas classes dominantes, né, não têm mais o direito nem mesmo de decidir as grandes decisões políticas nacionais. Né? Não é apenas as decisões econômicas. Né? E nós assistimos como isso está se dando, como se deu, né? O nosso capital monopólico que nós tínhamos, um pouco está sendo arrasado, né? As empreiteiras, né? O que fizeram com o Odebrecht é algo realmente impressionante, né? É uma questão própria de uma guerra, né? Que aqui foi feita de forma, né, silenciosa, permitindo as concorrentes agora invadir esse mercado, né? Através das leis trabalhistas, não vamos repetir isso aí, nós estamos criando no país um verdadeiro, né, um assalariamento, uma escravidão assalariada, né? Através da destruição das pensões, da saúde, as privatizações que avançam, né, a galope, né, e o parlamento fazendo, né, essa obra silenciosa de militarização das instituições, né, que o Duplo Expresso teve, né, não é privilégio, até é triste, né, mas teve, né, a denúncia, que realizou essa denúncia inicial, né, que apenas agora a parte da oposição começa a compreender o que se está fazendo, reduzindo o país, né, a um país administrado pelo grande capital através dos generais, dos juízes, né, e desse parlamento completamente corrupto, né, participante dessa situação. Então, esse é o grande objetivo do golpe. Não há... E também o estranho, né, eu acho que nós temos que aprofundar isso aí, né, sem praticamente nenhuma oposição, sem qualquer surto de nacionalismo no exército, né, entre juízes, e nem mesmo do grande capital, do capital nacional. Na realidade, o desfibramento, a debilidade da nossa indústria nacional é tão grande que dificulta e não consegue criar as bases materiais para sustentar essa realidade. E nisso aí se incorpora a chamada oposição, a oposição bem comportada, a oposição faz de conta, a oposição caviar, como queiramos chamar. Agora, a participação, a colaboração dessa oposição, ela é bem anterior, né? Ela é bem anterior a esse processo, né? Já nas décadas anteriores, né, nós vimos por parte do sindicalismo, né, por parte dos partidos ditos de esquerda, né, sobretudo depois dessa grande maré da contra-revolução neoliberal, né, de final dos anos
1980, né? Nós vimos essa migração da oposição, né? De situações sociais-democratas, né? Para uma política social liberal, né? Começaram a contribuir e participar com o capitalismo na sua visão liberal da situação. Na realidade, a preocupação era sobreviver, era viver este período, né? A grande preocupação era eleger-se, né? É ligar-se às tetas gordas do Estado, né? Entende que aqui no Brasil eram e são maravilhosas, né? E essa oposição é uma oposição que praticamente deixou as classes populares, as classes trabalhadoras, sem direção. Era uma direção traidora, né? Era o inimigo, né? No seio, nas filas da oposição, né? Em 2016, eles se encontraram numa situação, né, aterrorizados, né, com a possibilidade de perder as tetas, né, de perder a participação, de perder esse incrustamento ao Estado, né? E nós vimos, e aí isso é importante compreender, a fragilidade mesmo da ligação desta oposição, né, com a grande população, né? Nós vimos que o golpe se deu praticamente sem oposição dos trabalhadores, né? Muitos dizem que isso contribuiu a organizações como o PSTU, o MES, CST, na época até o próprio Partido Comunista Brasileiro dizia que não tinha golpe, que isso era tudo uma grande farsa. Esses não tiveram importância no processo, né? Na realidade, também nós temos que convir que o PT, a CUT, não chamaram uma resistência forte, né? Não quiseram romper os vínculos que tinham com o grande capital, né? E mesmo depois do golpe, seguiram nessa posição, né, de não romper, né, com o grande capital. Chama atenção sempre, né, que quando a população, já por um esforço próprio, né, começou a sair às ruas em 2017, né, quando o governo Temer, né, a primeira barriga de aluguel do golpismo, né, quando o governo Temer vacilava, né, estava nas cordas, né, quem é que salvou o governo Temer? Foi o Lula da Silva, né? Nós temos que nos lembrar no discurso dele em Salinas, Minas Gerais, terra da boa cachaça, né? Quando ele gritou, né? Fica Temer, fica Temer. Mário Maestre, o Lula vai ficar chateado com você, porque toda semana você lembra desse discurso em Salinas, Minas Gerais, poxa. Mas é histórico, mas nós temos a tendência a esquecer, e ali parou a resistência. Eu estava na rua, como certamente tu não estava, porque estava na Suíça. A população estava atirando o Temer no chão. E o Lula, não, vamos parar com o Fora Temer, vamos nos preocupar com as eleições, né? A preocupação das eleições de 2018, que todo mundo sabia que era uma farsa, que ia ser uma farsa, né? Até porque, né, a justiça eleitoral no Brasil é uma justiça completamente ganha pelo golpismo. Nós vimos nas eleições a intervenção direta dela através do golpismo. O objetivo era salvar o aparato do PT. E salvaram o aparato do PT desse desastre, e a população foi pelo ralo, né? Aí se elegeu, né, a segunda barriga de aluguel do golpismo, né? São barrigas de aluguéis porque os monstrinhos cegam e as barrigas de aluguéis são atiradas depois no lixo, né? Hoje, quem é que pensa e se preocupa com Temer hoje? Fez o seu papel, né? E aí, né, a oposição bota PT nisso aí, o PSOL reconheceu a legalidade da ilegalidade das eleições, né? Como historiador, né, nós vamos, no futuro, falar dessas eleições, né, com uma monstruosidade, mas eu não sei se vamos falar, né? Na realidade, né, e continuaram, né? O Haddad até, né, desejou bom governo. O Haddad desejou bom governo depois daquela campanha, né, que não falava de golpismo, né? O próprio Haddad que disse que não tinha golpe, não teria ocorrido golpe, depois daquela campanha
que tu te lembra bem, né? Aquela campanha verdadeiramente, né? Vergonhosa, né? Vergonhosa, né? E continuaram colaborando com o golpismo, aí eu não vou me aprofundar, porque tu tem feito a descrição perfeita desse processo, né? A oposição parlamentar, né? Se ausentando, né? Das votações fundamentais, né? Se ausentando, né? A lei da liberdade econômica, mas a grande parte não foram votar para mostrar a boa vontade, né? A boa vontade, ou silenciando sobre essa sequência, né, de leis, né, que estão transformando as instituições do Brasil a um sentido, né, desfibrando por um lado, né, as transformações econômicas vão ser naturalizadas como próprias atividades ao setor privado, né? E a gestão do país vai ficar, né, nessa camisa de força autoritária, militarizada, né, onde os senhores generais fazem o que querem, né, denunciam quem quiser, seguem quem quiser, né? Está passando tudo silenciosamente, sem mesmo se discutir, sem mesmo se falar, sem mesmo dizer o que está acontecendo, né? Na realidade, essas leis começaram já no governo da Dilma, né? Nós não podemos esquecer isso, né? Verdade. A Dilma já fez as primeiras concessões, né? Na realidade, dentro desse contexto, seguiu essa crise violenta que nós nos encontramos, né? Esse descalabro econômico, né? E sentiram a necessidade, os senhores generais que tinham a chave da prisão do Lula, né? Que não era o Supremo que tinha a chave, né? Era o STF, né? Permitiu a liberdade de Lula. Na liberdade de Lula, nós vimos, essencialmente, se deve a essa grande crise, a derrota de Macri na Argentina foi um golpe grande, né? Os sucessos do Chile, a oposição também na rua contribuiu, né? Alguma coisa, e o Lula não sai, né? É a esperança dessa oposição, né? Faz de conta, né? Dessa oposição de brincadeirinha que estava esperando a saída do Lula, porque era um impacto político central, foi o maior impacto político que nós tivemos, né, do segundo governo Barriga de Aluguel, né? E o Lula sai, ele já, né, desde a porta, né, da prisão até, né, na frente do seu sindicato, né, ele reconhece a legalidade do segundo governo golpista, né? Ele grita, né, o fica Bolsonaro, né? Mais uma vez, por isso que nós temos que fazer a ligação com Salinas, né? Aí no ABC ele grita o fica Bolsonaro, reconhecendo a legalidade, como se tivesse sido um governo eleito democraticamente, e se eleito democraticamente tem que continuar até 2022. E mais, né? E mais, se pronuncia claramente contra a campanha Fora Temer, porque mesmo esse eleito Bolsonaro. O Bolsonaro, desculpe, né? Porque mesmo se eleito democraticamente, um governo que está levando o país a esta situação de destruição, de arrasamento, né? Próprio a uma guerra, essas coisas se veem numa guerra, né? São produtos de uma guerra, né? E essa guerra contra a população, contra a nação, contra os trabalhadores está se dando sem resistência, né? E sai e chove no molhado, né? Chove no molhado, fala da tesão dele de 20 anos, né? Da maravilha dos seus governos, como era tudo maravilhoso o seu governo, todo mundo comia, todo mundo viajava de avião. Se fosse verdade, por que a população não saiu maciça em defesa a esse governo, né? E na realidade, aponta, esse é o coração, aponta com o caminho da resistência, da oposição às eleições de 2020 e às eleições de 2022, né? Ou seja, salvar e fortalecer o aparelho petista, enquanto a população, né, enquanto a nação está sendo estraçalhada. Em 2022,
não vai sobrar mais nada desse país, né? Esse país que hoje nós conhecemos, que quase começamos a desconhecê-lo como está, não é? Vai estar completamente metamorfoseado, né? E agora, né? Né? Em desdobramento disso aí, se prepara, em vez de chamar essa população à oposição, está mostrando interesse em conversar com os senhores generais para saber por que os senhores generais não gostam do petismo, né? E agora está, né? Está também, né? Está propondo, né? Propondo abrir conversações, né? Com o Centrão, né? Através do Rodrigo Maia, né? Então nós estamos vendo, né? Que lança, né, uma sequência de baldes de água fria sobre uma oposição já frágil, pois sem direção, né? Estruturando, né, o que vão ser os próprios meses, né? E a grande derrota da nossa nação, né? Para nós sairmos desse descalabro, né? Nós temos que compreender que, eventualmente, essa oposição parlamentar, né, faz de conta, elas podem ser até, eventualmente, oposição ao bolsonarismo. No contexto de um golpismo, né, num contexto de um golpismo ao qual ela já não se opõe, ela quer encontrar seu local no seio desse golpismo. É verdade. Como nós estamos dizendo, eles querem ser o MDB, né, dessa situação. Até receber algum dia, eventualmente, de volta um poder já sem conteúdo nenhum, né? Um poder conteúdo. Nós temos que compreender, né? Né, que a natureza do escorpião dessa oposição é servir como sempre serviu ao grande capital. E se nós não compreendermos isso, né, nós vamos viver, e de uma forma extremamente rápida, né, o arrasamento e a destruição, né, da nossa sociedade e da nossa nação. Os trabalhadores são a última esperança de salvação desse país. A palavra é com eles, né, ou, né, esse desastre geral. É isso, Mário Maestro. Concordo totalmente com a sua avaliação. A responsabilidade está com a gente, porque parece que as direções estão comprometidas por alguma coisa, ou porque tem esse interesse fisiológico que você falou em ocuparem o espaço que haverá certamente de MDB da nova ditadura, ou porque estão constrangidas, ameaçadas por pecadilhos do passado, enfim, essas questões aí, e por isso estão sacrificando as suas bases, que essas sim serão as vítimas do fechamento clandestino de regime. Mário Maestro, muito obrigado pelos seus comentários, a gente aguarda a sua volta na próxima quinta-feira e a gente deseja também uma excelente estadia para você no Paraguai. Até quinta, e um grande abraço para todos e todas as nossas ouvintes e assistentes. Muito bem. Conversamos aqui com Mário Maestre, ele que é historiador aposentado da universidade e professor aposentado da... Historiador aposentado não tem, né? Historiador é historiador para todo sempre, mas ele é professor aposentado da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande. O Rio Grande é importante aqui para a nossa análise, muita coisa acontece lá, para o bem e para o mal. Está mal representado na quadra atual, né? Lembrando aí de tudo que já forneceu ao Brasil no passado, está muito mal representado.